chamar por ordem. Primeiro palestrante, Richard Francisco da Silva. Segundo palestrante do dia, Pedro Gabriel Scalabel. O terceiro palestrante, Luísa Costa Figueiredo. A quarta palestrante, Ana Maria dos Santos. Quero chamar também a primeira palestrante, na verdade, a nossa psicóloga Luciana Ferreira. Bom, esse outro aqui é meu, esse locutor Gustavo, José Carlos. Bom, nós temos algumas perguntas já anotadas. Você traz para mim, Mi, por favor? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Por que vemos parentes já falecidos que nem chegamos a conhecer em vida? Essa palestra não está bem direcionada aqui, mas vamos passar talvez para os dois, para o Richard e para a Ana, para que vocês possam responder. A pergunta: por que vemos parentes já falecidos que nem chegamos a conhecer em vida? Desliga o ar pra gente, por favor. Segundo o Espiritismo, os espíritos buscam um círculo familiar para se reencarnar, um círculo de afinidades. Acho que é muito baixo, tá? Ele busca um círculo de afinidade ou familiar. Então, acaba que vemos esses entes que são queridos de outras encarnações, não os conhecemos na encarnação atual, mas eles têm essa afinidade, eles têm esse afeto, essa fraternidade embutida em cada espírito humano. Essa é a visão, creio, do Espiritismo. O Espiritismo explica dessa forma. Deixa eu só dar um detalhe, que às vezes você não vê esse seu parente. Eu queria tanto encontrar com a minha avó, e você nunca a vê. Eu acredito, dentro do que eu conheço, que ela já conseguiu um estágio mais avançado e que não fique nesse nível de consciência. Alguma dúvida sobre a pergunta? Não? Próxima pergunta. Qual é a função da projeção astral, além de auxiliar as pessoas? Função. Eu acho que seria a mesma da gente ir no banheiro, mesmo da gente comer, mesmo da gente respirar. Acho que é a mesma função. É um ato orgânico até. Não tem como controlar, não
tem como você falar assim, não, eu não quero me projetar, vou ficar presa. Não tem como, é um ato natural, um ato espontâneo. Então, por quê? O que a gente pode fazer além disso? Ou para que existe isso? Esse é o ponto importante, que você tem que aprender a achar uma coisa que é boa para você fazer com mais isso. Vamos dizer que a gente tem clarividência. Vamos dizer que a gente tem facilidade de dar passes espirituais. Então use isso em benefício das outras pessoas. E é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo com a projeção. Usando-a para o benefício de alguém, de outras pessoas. Que inclusive é bastante interessante, que quando nós temos a nossa projeção, eu, por exemplo, eu não consigo ajudar a minha família. Eu tenho que pedir ajuda para uma outra pessoa ajudar a minha família. Então, é uma lição de humildade constante. É uma lição de busca pela ajuda constante. Então, função, eu não sei responder. Alguma dúvida? Não? Por favor. Ana Maria, esses impedimentos que você exemplificou para nós, como a dificuldade de ajudar a própria família, Sim. a dificuldade de se projetar em determinada posição do Sim. corpo, né? Isso não seria também um condicionamento mental? Por exemplo, conforme a prática, o autoconhecimento, tudo assim, a gente não tem condição de superar esse tipo de dificuldade? Em termos assim, existe algo que impeça realmente você de ajudar a sua família? Tem alguma lei que fala assim, não, você só pode ajudar outras pessoas e outras pessoas vão ajudar a sua família? Tá, eu vou tentar te explicar de uma maneira assim, bem simples e crua, porque eu nunca... vamos dizer que eu sou muito obediente, tá? Se eu sigo a ética aqui, eu sigo a ética lá. Se aqui fala que eu não posso roubar, eu também não vou roubar lá. Eu poderia ver, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, passar para cá e vender e ficar rica. Mas não é bem isso que eu faço na minha vida aqui, então não é bem isso que eu faço lá também. As primeiras vezes que eu tentei ajudar a minha família, eu ouvi o meu amparador dizendo, busque ajuda, porque assim você exerce as suas habilidades de humildade. Ou seja, você exerce, você não é toda poderosa, você não é um Deus. Então você tem que se colocar, entre aspas, no seu devido lugar, sabendo que você pode ajudar sim, ao universo inteiro, mas você também precisa de ajuda. E quanto à saída, eu tentei, porque eu saí, eu projetei com 13 anos de idade, eu me projetei espontaneamente, e depois eu fiquei, eu procurei médicos para saber o que estava acontecendo, acho que não precisa. Ah, o DVD, tá. Eu procurei médicos para saber o que estava acontecendo, e não houve muita resposta. Houve sim um Gardenal, um Tegreton, um Idantal, né? Isso que houve, aconteceu isso comigo. Mas sempre depois que eu comecei a projetar sozinha, inconsciente, de decúbito dorsal, eu sonhava e tinha pesadelo. Então eu desisti. Eu não quero saber por que eu não consigo. Eu desisti, porque eu acho que aí entra um pouco do físico mesmo, né? Para eu dormir, eu preciso estar de bruços. Eu fiquei grávida 2 vezes, você tem uma ideia do que eu passei. Eu preciso dormir de bruços. Então, existe sim possibilidade de quebra de barreira? Eu acredito que sim, só que eu não sou teimosa. Não deu uma vez? Eu vou tentando do jeito que dá. Porque quando eu fiz um curso no Instituto Internacional de Projeciologia em São Paulo, me mostraram 23 maneiras de se projetar. E nenhuma delas é igual que eu me projeto. Então, é você, com sua experiência, você vai ter problemas algumas vezes, né? Por exemplo, você pode tentar do jeito que eu tento, aí é que você vai ter apneia, aí é que você vai ter pesadelo. Então, a gente tem que se conhecer mesmo. Mas eu acho que impedimento, não há. Eu acredito muito que quando você exerce a humildade, que você aprende que você pode servir sim, mas que você não é Deus. Eu não sou deusa, eu não tenho poder nenhum. Eu sou um ser humano normal, igual a todos que estão aqui, e podem fazer tudo que eu faço e eu fazer tudo que vocês fazem. Não existe limite para o conhecimento. Não ocupe
espaço, não demora para você aprender, basta você ter vontade de fazer. Só que tem uma coisa, sentiu o impedimento de um jeito, vira, busca. É a mesma coisa de canhoto aprender a cortar com tesoura de picotar. A primeira vez que pega deve ser muito complicado. Ou ele passa para a mão direita, porque assim ele fica exercendo o lado esquerdo do cérebro, ou ele tenta até ele conseguir. Eu desisto logo. Eu vou do meu jeito, do jeito que dá certo, eu procuro fazer. Mas não deve ser impossível. Mais alguma dúvida? Professor Donato, sua palestra sobre a viagem astral, eu tenho uma vontade muito grande de fazê-la conscientemente. Eu não sei por onde começar, onde buscar conhecimento necessário para começar a experiência. Participe do nosso grupo. Todo sábado às 4, 5 horas, depende, né? Geralmente às 5, mas às vezes a gente precisa sair à noite, a gente se encontra às 4. O que acontece? Todos que você está vendo aqui que estão participando falam um pouco daquilo que eles conhecem. E você acaba se conhecendo. Esse é o ponto principal. Igual o moço ali falou. Como é que você vai saber que jeito que você sai, se você não sabe nem que jeito que você dorme? Que jeito que você dorme? Você tem certeza? Ah lá! Não, porque deitar na cama é uma coisa, dormir é outra, não é? Então você precisa se conhecer. Precisa se conhecer, tem um monte de coisa que você precisa conhecer. Participa com a gente. A gente está sempre assim, com novidades, com coisas interessantes para você, que você pode juntar duas coisas boas: conhecimento e diversão. Mas a gente está à disposição para você. Se você quiser falar comigo, que não é necessário falar em separado, mas se você quiser falar comigo, estou à disposição, fica à vontade. Ok? Pois não. Quando eu já faço, Tá. mas não é por querer. Sim. Tá. Só que as minhas, elas nunca vão muito longe. Eu flutuo, tá? Muito alto nele, é maravilhoso, é ótimo. Mas sempre eu vejo a minha casa, nunca sai do terreno. Deixa como está. Deixa Não, como está. mas eu nem busco. Sabe o que acontece? Nossa, eu Nem não digo me isso. preparo. Não, é que existem amparadores que protegem a nossa cidade, tá? Então todas as pessoas que saem no astral na nossa cidade, a gente procura deixar aqui mesmo. Principalmente por causa do desconhecimento, né? Por exemplo, se você vai no supermercado, você tem que saber pelo menos o que você quer comprar. Então se você sai numa viagem astral, você tem que saber pelo menos o que você vai fazer. E como é espontânea e sem direcionamento, sem saber para onde vai, então geralmente você fica presa a um limite mesmo. É para proteção sua. Vai que alguém te assedeia, vai que alguém te pega, vai que alguém te suga. Então é preferível você ficar onde você está mesmo. Olha, se você tiver um amparador, você pode sair para onde você quiser. Não é difícil você conseguir um. No caso, então, ela tem que pedir um amparador para viajar. Ela acabou de pedir. Poxa. Vamos saber. Uma próxima pergunta, essa voltada ao Pedro. Por que os militares e o governo escondem informações sobre UFOs? É complicada essa pergunta. Mas, que nem eu falei antes, né? Ele deve ter os motivos deles para estar escondendo isso. Alguns falam que é para não deixar a população em pânico, ou coisa parecida. Eu, particularmente, acredito que, voltando lá no passado, uma corrida espacial na boa mesmo. Entendeu? Eu acredito que o governo que conseguir pegar essa tecnologia, ou absorver essa tecnologia que os extraterrestres têm,
domina facilmente o mundo de alguma forma, né? Principalmente nos Estados Unidos, que já tem grande parte desse material. Mas assim, nós ufólogos, é que como eu falei antes, a gente não está aqui para entrar em confronto com nenhuma força. A gente só quer que tudo isso que já aconteceu e o que vai acontecer ainda com certeza seja público. É nosso único objetivo, e tornar as ciências, que é as ciências ufológicas, em uma ciência oficial. A gente vem lutando por isso. De forma alguma, volto a falar que a gente está em confronto com qualquer força. Eles têm o motivo deles, né? A gente tem os nossos motivos. Eu acho que é isso. Alguma dúvida, não? Posso só fazer uma complementação? Por favor. Eu sou militar, né? E eu não tenho nenhum conhecimento dentro do Exército, né? Porque eles realmente não divulgam esse tipo de informações. Eu sei que aconteceu alguma coisa realmente lá na ESA, porque eu me formei na ESA, tenho amigos lá que serviam lá e realmente passou que teve uma movimentação lá, e é só o que a gente sabe. Mas o Exército, o governo, tem informações que a gente não pode simplesmente passar, e são em várias áreas, não é só na área ufológica, são várias áreas. Eu creio que na área ufológica seja porque a gente não tem meios para estudar o assunto, e ficar divulgando coisas sem a gente saber o que é, de onde veio, por quê, fica aquela coisa leviana. Então, temos alienígenas ali, pegamos, mas e aí? Vai fazer o que com alienígena? Aí a imprensa fica, mas vai fazer o que? Vai liberar? Estão vivos? Eles podem falar? Não falam? Eles vão dar doença? Não vão? A gente não sabe, então tem que fazer um estudo. E quanto mais sigilo a gente tiver, mais tranquilidade tem para trabalhar. Deve ser isso, eu não sei, né? Nós hoje, no Brasil pelo menos, não temos meio para estudar. O Exército mesmo, a área tecnológica do Exército brasileiro, ela é bem abaixo da maioria dos países desenvolvidos aqui, né? Então imagina estudar um alienígena, que jeito vai pegar uma aeronave e tentar estudar. Então deve ser mais ou menos por isso aí, né? A segurança de informações, ela é válida para qualquer área, não só essa parte ufológica. Tem muita coisa que o Exército tem conhecimento, principalmente, por exemplo, na época dos militares, aquele controle de comunismo e tudo. O Exército tinha uma escala de todos os possíveis comunistas, todos aqui, sem que a gente soubesse. Com certeza. Foi até o finalzinho, né, o vídeo que eu apresentei, o militar lá da Força Aérea lá do Condado, do Sindacta, falando sobre exatamente isso, né, que eles não têm meios para divulgar. Assim, eu achei que isso, até tive conversando, né, com o Varandas, né, o Sargento Varandas, sobre esse fato, e a gente esteve conversando e é justamente aquilo que ele falou, só que dentro da ufologia, eu acho que foi um passo enorme. Foi o que eu tive conversando com ele. Porque é o único país que a gente tem ideia, que tem noção hoje, que conseguiu entrar dentro de uma base militar e mostrar os arquivos daquela forma. Claro que eles não abriram justamente por isso, né? Tem os motivos deles, como eu falei. Mas a gente devagar, de passo a passo, com a preparação da humanidade, do pessoal, eu tenho certeza que devagarzinho a gente vai conseguir, pelo menos, tornar uma boa parte disso público e deixar que eles façam o trabalho deles da forma que eles tenham que fazer. Posso fazer uma pergunta? Quero fazer uma pergunta aqui para o Pedro. Não sei se foi em 1950 ou nessa época, teve um cidadão americano, Orson Welles. Você conhece esse caso todo de conhecimento? O que esse cara fez? Conta para nós. Orson Welles. Não sei se eu estou falando certo. É isso mesmo. É o caso do Orson Welles, que foi numa rádio e começou a falar que os extraterrestres estavam chegando. O que aconteceu? Você quer falar, Júnior? Eu não estou lembrando disso. É o caso eu não sei em qual cidade dos Estados Unidos, né, que tinha na época, as rádios eram ao vivo, não tinha gravações. O Orson Welles, ele escreveu um livro chamado Guerra dos Mundos. Inclusive, hoje saiu o filme Guerra dos Mundos com Tom Cruise. O segundo filme, já é a segunda reencarnação. É a segunda? Preciso ver a primeira, então. E no dia ele leu, parece que um trecho
desse livro ao vivo na rádio. E foi um pânico geral. A cidade se desesperou porque acharam que realmente o país estava sendo invadido por alienígenas. E foi isso. Aí deu um rebuliço geral na cidade por causa disso, que as pessoas acharam que era verdade mesmo, que era verídico mesmo. E a gente está com um fato desse agora, né? Para quem lê a revista UFO, não sei se tem algum assinante aqui, o Van Heller, né? Agora jogou de novo no ar que a gente pode ter um contato com seres extraterrestres nos próximos meses. Aí de novembro até abril. Saiu na revista UFO desse mês a matéria, e até igual, parecido, só que agora nos tempos de hoje. Agora vamos ver o que vai dar. As pessoas hoje já têm um pouco mais de consciência e não se espantam. E na maioria das vezes até desacreditam de muitas das coisas que são ditas, então mudou-se muito a cabeça das pessoas. Eu acho que é um dos motivos que não divulgar essas coisas é por causa disso mesmo, valeu geral. Despreparo das pessoas em todos os casos, não só da população em geral, mas também, igual o Varandas falou, sobre também o despreparo das Forças Armadas em saber lidar com um assunto que não é corriqueiro, não é normal pra gente, nunca aconteceu. Um dia vai acontecer, isso é fato pra mim, um dia acontece. Agora, depois que acontecer, eles aprendem, e nós também. Eu penso assim comigo, com relação a esse assunto. Acho que as Forças Armadas estão absolutamente certas. Porque imagina, eu que cidadão do meu país, leigo e ignorante, de repente, poxa, estamos sendo invadidos, o que o governo vai fazer? O que o governo pode fazer? Estão invadindo o meu país, estão invadindo o quintal da minha casa, é os americanos, são os russos, é os chineses, quem que são? De repente, o que está acontecendo? Então, o que a Forças Armadas, o que o governo tem que fazer? Ficar quieto mesmo, abafa o caso, não provocar pânico nas pessoas. Então, tudo está absolutamente certo mesmo. Eu mesmo entro ali em pânico, confesso. Mas se eu visse um monte de gente descendo ali agora, eu falei, meu Deus do céu, chama o exército. Inclusive no filme, nessa nova gravação do filme, quando os alienígenas chegam, que começam a destruir tudo, a filhinha do Tom Cruise, ela fica desesperada e começa, são os terroristas, achando que são os terroristas, devido a tudo que aconteceu na época nos Estados Unidos, achando que são os terroristas que estão atacando os Estados Unidos, destruindo tudo. Não tem noção nenhuma do que acontece, do que está acontecendo no momento. É uma ficção, mas é uma ficção que retrata bem o despreparo da população e de todo ser humano para isso, acredito. Posso fazer mais uma pergunta para você, então? Qual que é a vantagem, então, da ufologia, estar pesquisando em cima e tal? Não estou entendendo isso, porque qual que eu falo? Não desconsiderando porque a vantagem da ufologia está assim, querendo formar bom, deve ter, né? Eu também vou responder isso. Na minha opinião, eu acho que a maioria das pessoas não estão preparadas, mas existem muitos que estão. Muitos que estão preparados para um acontecimento desse. Muitos que estão preparados. Exatamente. Todos os ufólogos, nós que pesquisamos, mexemos com ufologia, nós estamos preparados, sim, pode ser que não estejamos 100% preparados como gostaríamos que estivesse. Talvez ninguém esteja, mas estamos preparados para isso e contamos os dias para que isso aconteça. Então, eu acho que é um direito do ser humano. Preparados para quê? Preparados no que eu penso, ótima pergunta. Porque eu não acredito que isso para mim seja uma novidade. Eu não encaro isso como uma novidade, mas eu acho que é uma coisa que vai acontecer. Eu acho que é o preparado psicológico, né? Por exemplo, um ataque iminente, vamos dizer, igual no filme, um ataque iminente que viesse a acontecer, por exemplo.
Isso pode acontecer com a Terceira Guerra Mundial e nós mesmos nos atacarmos. Tanto que acontece com como é que chama aquele povo lá? Coreia, vamos supor, mas o Iraque e tal. Eles bombardeiam outras cidades e as pessoas não estão preparadas para isso. E reagem da forma que tem que reagir. Entendeu? Eu penso o seguinte, eu encaro o fato como um fato normal, como possível de acontecer. Eu também não estou preparado 100%, por exemplo, um ataque, uma Terceira Guerra Mundial, vai se explodir bombas aqui na minha cidade. Tá, eu não estou preparado para isso? Estou psicologicamente, não sei o que eu vou fazer, não sei onde que eu vou me esconder. Eu só acho que é um direito meu, buscando, já que eu tenho essa vontade de saber o que está acontecendo, eu acho que é um direito meu saber se existe ou não, né? Já que o Exército e o governo não tem, acredito eu, não tem o direito de esconder nada das pessoas que têm o interesse em saber. Da mesma forma que se a gente for na Câmara Municipal, a gente tem o direito de saber tudo que se passa na prefeitura da nossa cidade. Não é porque eles governam a nossa cidade que eles vão fazer o que querem e não vão dar satisfação para a gente. Eles governam para a gente, né? Então eu penso assim, se existe, eu quero saber. As consequências disso é um problema meu. Se eu quero saber, o governo, na minha opinião, é obrigado a me passar isso. E isso muitas vezes não acontece. Obviamente o governo, o exército, ele deve abafar, deixar tanto, entendendo o caos. Porque a população não está preparada, evidentemente, o que sempre nos foi trazido. O marciano chegando, bombardeando todo mundo, uma ideia pavorosa, totalmente absurda, mas foi isso. É o condicionamento, né? Eu nasci sendo escrito apelido de baratas, chega uma barata agora, eu sou capaz de me materializar 15 quilômetros daqui. Você falou um ponto, na minha opinião, crucial. Nós não fomos preparados para isso, né? Completamente mal preparados. O governo nunca nos preparou para isso. As religiões, a maioria delas, nunca nos prepararam para isso. Entendeu? Existem, eu não quero aqui colocar, ser contra algumas religiões, mas existem religiões que não, mesmo sabendo que isso é real, continuam negando. Continuam negando por quê? Porque sempre negaram e não podem mudar o seu hábito assim do nada. As pessoas vão, peraí, ele mentiu, a igreja mentiu para mim, me enganou durante todo esse tempo. Quem me garante que ela não está me enganando agora? Eu pensei que ela era dona de tudo, da verdade não é. Isso é um problema muito sério. Imagina, você ficar descrente com o seu governo, igual acontece muito aí. Seu governo, você percebe que o seu governo te engana a toda hora, sempre te enganou a vida inteira, escondeu coisa de você. Você nunca mais vai confiar no seu governo. Nunca mais. Isso vai gerar um caos. Vai gerar um caos para ele. Isso com todo, né? Porque exatamente. É muito fácil, é só perguntar aqui quem que quando era criança, quem que falou de vida fora da Terra? Ou falaram para essa criança? O seu pai, sua mãe, sua tia, seu amigo? Já existia. Né? Eu queria falar uma coisa. Por que o ser humano, não vai dar para responder assim, mas por que o ser humano pensa que alguma coisa, por exemplo, o medo que tem do novo, do desconhecido, por que seria que alguém que vem de fora, eu penso dessa maneira, alguém que vem de fora, que tem uma evolução muito maior, que nós não conseguimos ainda entrar em contato, que eu saiba, com outros seres de outros planetas. Nós não temos aparelhagem para isso, né? Pegar uma nave. Se alguém que tem muito mais evoluído, tem muito mais condição de fazer isso, vem para cá, por que ele seria mal? Ele não pode ser muito melhor do que nós, já que nós somos pessoas assim, nós somos seres tão pouco evoluídos. Né? Você já imaginou? É só uma imaginação. Você já imaginou que esse ser poderia estar perdendo o planeta dele por algum motivo e estaria pesquisando a gente aqui para ver se dá para misturar a raça dele e vir para cá? Se for para melhorar nós, acho que até vale a pena. E os testes que eles fazem com as pessoas que eles levam? Não sei, eu nunca penso assim. Eu tenho uma impressão que o que vier para cá não vem para nos fazer mal. É uma certeza minha.
Esse que a Ana está falando é o fato das abduções, não sei se já ouviram falar. E assim, acontece mais com essa espécie que é os greys, né, que a gente estava falando, greys porque eles são cinzas, né, a pele cinza, são aqueles mais baixinhos, crânio grande, olho grande, e que a gente costuma chamar de cientistas mesmo, porque eles vêm aqui, independente de você querer ou não, eles te levam, fazem pesquisas com você traumáticas, assim, muitas vezes são apagadas da mente, mas através de hipnose regressiva a pessoa se recorda, e é isso que a Ana está querendo dizer. E às vezes são experiências meio violentas mesmo, assim, e às vezes chega nessa situação de criação de híbridos, que é a mistura de raça mesmo. Às vezes eles implantam fetos, a gente tem relatos de implante de fetos em mulheres, e em 3 meses o feto acaba sumindo, desaparecendo, talvez por causa de uma nova abdução, que a pessoa não se recorda, vai se recordar através de hipnose, e eles acabam levando embora esse feto para pesquisar mais a fundo. A gente não sabe, né, o que acontece, mas que isso acontece e acontece, não só aqui como no mundo todo. Eu não sei se é uma lei então geral para tudo, para o universo, porque o que o ser humano faz com os animais é uma coisa medonha. Nós fazemos a mesma isso coisa. com os animais. É por isso que Então nós não temos por que reclamar que nesse jogo nós somos superiores aos animais e fazemos isso com eles. Exatamente. Certo? A produtos de beleza, medicamentos. Então eu sempre que eu já participei de entidades de proteção dos animais. No ano 2006 nós não poderíamos mais estar fazendo isso. Certo? Nós somos atrasadíssimos. Então, nós estamos pleiteando para nós uma coisa que nós não fazemos prazer, que nós julgamos inferiores. Porque até aí eu não sei, eu vendo o que o homem está fazendo com o planeta, eu não julgo os animais inferiores, porque eles não estragam, eles não poluem, eles não têm a maldade que tem o ser humano, então nós não temos o direito de julgar, por exemplo, os seres que nós não conhecemos, de julgar dessa maneira. Talvez a nossa projeção seja isso, nós achamos direito julgar criaturas que são criaturas que a gente pode dar o nome de Deus, de Alá, o que a gente quiser, né? O ser supremo, os seres que governam todo esse nosso sistema, nós achamos que nós somos quase iguais a eles. Então nós podemos fazer isso, que nós somos superiores. Quem disse que o ser humano é superior? De forma alguma. E os extraterrestres, assim, os pesquisadores, a gente tem consciência que eles são melhores e mais evoluídos, isso com certeza. Está na simples questão que eles conseguem vir aqui e a gente não consegue ir lá. Já começa por aí. Ah, tá. A gente participou de um capítulo de um livro, em 2002, que foi lançado, do autor Mário Rangel. Na internet deve ter alguma coisa, se vocês quiserem, a gente tem em casa também, dá para tirar cópia e tal. O capítulo 63, de que tem um estudo de hipnose, aqui de São João mesmo até. A pessoa usa pseudônimo porque não tem como aparecer num caso desse complicado, mas verídico, acho que 400 hipnoses nesse livro, e é tudo totalmente sobre abduções. E a gente teve essa participação, o livro chama Sequestros Alienígenas, estudando a ufologia com e sem hipnose. Aí ele faz referência nesse tipo de hipnose regressiva, pessoas que passaram por esse tipo de trabalho e contando as suas experiências que tiveram com esses seres. É bem legal. Queria fazer uma pergunta. A senhora foi abduzida quando criança? Não. Complicado. Sua pergunta termina aí? Não. Então não foi abduzida. Eu queria saber se ela era abduzida e se foi maltratada. Porque o que está comentando aí dos tratamentos desumanos, assim, né? Eu lembro que eu assisti uma vez um filme que se chama Fogo do Céu. E o filme é terrível. Ele pinta os ETs assim, de forma medonha. É um filme de terror levado para o cenário do ambiente extraterrestre. E depois eu fiquei sabendo que aquilo era mentira. Que o que o filme conta não aconteceu, que o cidadão que foi abduzido ele foi muito bem tratado. Ele tem umas lembranças assim, muito boas daquela gente que abduziu ele. Ele tem um tratamento bom, harmônico, e depois, por uma questão de marketing,
para fazer um filme que vendesse, que desse retorno financeiro, curiosidade. Eles mudaram tudo. Eles fizeram daquele episódio que é real, um filme de terror. Eu acho que não sei até que ponto esse caso é o caso do nome do lenhador, é Travis Orton. Eu tive o prazer de conhecer ele no Congresso Curitiba Internacional sobre o caso dele. De fato, hoje ele faz palestras pelo mundo inteiro contando esse fato, porque o filme é baseado em fatos reais. Na época, ele ficou traumatizado daquela forma que você viu no filme. Tá? Ele ficou mesmo, ele passou aquilo que aconteceu no filme lá. Aquilo lá é verdade, não é mentira, é verdade. Só que hoje ele entende que, mesma coisa que ela falou, hoje em dia ele vê que talvez isso seja por uma boa causa, entendeu? Ele passou por um tratamento médico, só com criaturas que ele desconhece, eu desconhecia na época, por isso traumatizou ele na época. Uma coisinha só para ressaltar, eu acho assim, que eu não sei se eles têm dor, tá? Eu não sei se o sangue deles é azul, é verde. Então pode ser que eles não tenham a sensação de dor e pensam que a gente também não tem. Eu acho que deve ser esse o ponto. Então eles enfiam, arrancam, cortam, sem Como uma criança quando vai ao médico, quando vai tomar uma vacina, ela não chora. Para ela é a pior dor do mundo. Para ela está doendo muito. Mas quando ela se torna um adulto, ela tem alguns traumas causados por aquilo. É a mesma coisa que acontece com essas abduções. Para nós que não compreendemos ainda, é traumático. Quando você passa a compreender, fica menos traumático. Não que elimine-se o trauma, mas fica menos traumático. Eu trabalho com eu acho que eu não consegui então passar a minha ideia, porque eu não creio, é coisa minha, certo? Porque tem gente que tem muito medo. Eu não tenho medo, certo? Não, já vi, por exemplo, pessoa que desencarnou, eu vi, não tive medo, certo? E não creio, por exemplo, eu creio que aí, não sei, eu vejo um atraso tão grande do ser humano, que eu não acredito que haja no universo seres mais atrasados, porque a maldade é a graça, certo? O ser que é mais evoluído tem amor, assim, que tem a maldade. Então eu quero crer que nós sejamos uma reportagem. Agora, nesse ponto, a senhora é espírita ou não? Aí entra naquela questão da pluralidade dos mundos, né? Eu até acredito que haja mundos ainda que estão em fase pré-histórica, entendeu? Porque... Você acredita que haja pior que isso? Eu acredito, porque o universo é muito grande. O universo, a gente não tem noção. E aí, nossa mente não vai. Aí, da mesma olhando... forma que a gente começou na pré-história, começou da forma que a gente começou e hoje está nesse grau, ainda abaixo, mas estamos caminhando, né? Eu acredito sim que tem pessoal aí pelo universo que estão muito acima da gente, outros no meio, outros lá embaixo, outros começando, planetas que estão ainda se formando, entendeu? Entra na probabilidade do mundo Allan Kardec. Então, mas esses não conseguiram chegar, fazer uma viagem tão difícil, de acordo com os cientistas, né? É muito difícil viajar a velocidades muito grandes para chegar no Então, quem realmente chega... Não, isso é com certeza. Aí eu acho que nessa hora entra aquilo que eu disse na parte científica. Pode ser que as sensações que eles tenham sejam diferentes da gente, e eu acredito que se eles fazem dessa maneira, é porque para eles é normal, eles não têm dor. Aí quando eles vão fazer testes nos seres humanos que têm a sensação da dor, eles esquecem que existe anestesia. Mas eles não têm a dor, mas eles têm, eu acredito que eles têm o conhecimento. A gente pode fazer uma parte. Eu acho que ela não consegue, digamos, aceitar a ideia de que uma raça, uma civilização tenha adquirido o conhecimento tecnológico para poder fazer a viagem sem uma evolução moral à altura, né, como para evitar produzir sofrimento nos outros. A ideia seria essa. Eu já penso um pouco diferente. Porque eu acho que a evolução tecnológica não caminha com a evolução moral sempre. Por exemplo, nem toda evolução é benéfica. A gente vê o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que eles fazem experiências com o povo africano medonha, horrenda. Eles maltratam, mesmo os sul-americanos, eles tratam
nós sul-americanos como se fôssemos cobaias deles. Porque eles têm uma evolução tecnológica muito superior à nossa. E eles não têm evolução moral, eles não têm a evolução da consciência de que somos todos iguais. Então, eu acho que não caminha junto, não caminha no mesmo paralelo. Tá, e aí surge uma outra questão. Nós estamos numa esfera, certo? Que é a Terra, que é circulada e tal. Ou seja, aqui não haveria, digamos assim, um guardião, um anteparo, vigilando para evitar esse tipo de coisa. Uma criatura desenvolva tecnologicamente e normalmente que produz a mão do outro. Quer dizer que isso aí a gente poderia levar para o plano universal. Assim. No universo também não existe nenhum xerife, ninguém que põe a ordem e fala, não, peraí, você é um mau caráter, você não faz muito melhor que o outro. Não tem ordem no universo. Não, primeiro, só para complementar, na questão do que a gente estava falando dos seres, bom, primeiro eu acho que é o livre-arbítrio também, né? A gente não sabe como é que funciona. Assim, eu fico em dúvida nessa questão de eles saberem ou não, porque a gente ouve muito se falar de telepatia, ou que eles sabem, eles são mais evoluídos que a gente, e eles escutam, eles se comunicam telepaticamente, sabem o que aquela pessoa que eles estão estudando está pensando, ou está sentindo. Eu acho que é nesse ponto que você pensou, né? Eu, sinceramente, fico em dúvida se realmente eles não sabem, ou se não sabem, por essa questão. Entendeu? Por eles saberem o que aquela pessoa que está na maca ou na cama deles lá, em pesquisa, está pensando ou não. Eu, sinceramente, tenho dúvida. Não sei afirmar se eles sabem ou não. Justamente por esse ponto. E nesse outro tópico que ele falou, de uma lei, de uma coisa, a gente tem um livre-arbítrio aqui. Você escolhe o caminho do mal se você quiser. Ou você escolhe o caminho do bem também. Não sei. Aí vai de cada um, né? Em seres, porque a gente tem várias classificações, né? Seres energéticos, que não deixam de ser, às vezes, de outras dimensões ou de outros planetas, eu já ouvi falar que isso ocorre. Às vezes aquela pessoa que está em sintonia, ou aquelas pessoas que estão em sintonia, ou acabam tendo a observação e os outros não. Agora, esses que têm a matéria mesmo, que tem o objeto, a nave, a parte física da coisa mesmo, a gente já teve experiências e todo mundo viu. Eu acho que você divide mesmo. Tô certo? Sim, acho que é isso, né? Quando a pessoa faz que sintonia, a pessoa está nesse contato assim, e acontece de... Essa parte de sintonia, acho que você explica melhor que eu. Então, eu acho que a gente acaba caindo naquilo de conhecer-se, né? Então, por exemplo, eu digo que nenhuma mãe aqui em Sã Consciência ensinou o filho a ouvir. Ensinou. Ensina a andar, ensina a comer, ensina tudo, menos a ouvir. Então, existem coisas que ainda temos que aprender. Eu, quando chego perto de algumas pessoas, no grupo mesmo, a gente trabalhando com isso, eu falo, gente, o que vocês estão ouvindo? Vamos fazer o teste, o que vocês estão ouvindo agora? Ar-condicionado, corta isso e continua. O que você está ouvindo agora? As pombinhas continuam olhando, as coisas continuam acontecendo. Seu e a cérebro gente está trabalhando. E a gente não tem mais condições de ouvir porque nós não estamos com o ouvido pronto. Pode ser que aconteça que a gente não esteja com os olhos prontos. Fique à vontade, o prazer foi nosso. Tá, muito obrigado pela presença. Vamos só, tem uma pergunta para o Luiz aqui. Na parte da higiene mental,
que podemos fazer para desenvolvermos uma válvula de escape, para não chegar ao estresse total? Olha, o que eu faço comigo é assim, ó. Vai pescar. É uma boa saída, fazer coisas diferentes, se aproximar cada vez mais da natureza. Então, eu, por exemplo, trabalho 10 horas por dia fechado numa sala, né? Então, existe um equipamento hoje, foi fabricado na França, que chama produtor de íons negativos. Esse equipamento, esse aparelhinho, tamanho de um copo, assim, microfone. Então, o íon negativo é o prana dos hindus. Então, num lugar onde tem bastante água caindo, floresta, água em movimento, cachoeira, a gente se sente bem, a gente se sente energizado. Porque o nosso corpo, na verdade, ele absorve o prana, que é o íon negativo. Antes de uma chuva, a gente se sente como? Irritado. Antes de uma chuva, o ar está seco, tem muito íon positivo. Depois de uma chuva, descarga elétrica da atmosfera neutralizou os íons. Então a água, o ambiente ficou mais úmido, aí mais íons negativos. Então a gente se sente bem, a gente se sente energizado. Então uma maneira boa da gente se reciclar energeticamente é ir para meio do mato mesmo, cachoeira, e ficar em contato com a natureza, abraçar uma árvore, aquilo que o povo já faz aí há milhares de anos. Entendeu? Então eu vejo assim como uma maneira de higiene mental. Existe esse aparelhinho, eu tenho 2 na minha clínica. A tecnologia chegou lá, um produtor de íons negativos. A gente não tem fadiga de ambiente, não tem estresse de ambiente. Um ambiente desse, por exemplo, um ar-condicionado, ele tira todo o íon negativo daqui, tira a umidade do ar. Por isso, depois de um certo tempo, as pessoas que trabalham sobre a influência de ar-condicionado, elas têm estresse profundo, porque não tem umidade nenhuma no ar. Entendeu? Então, fica perto da natureza. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para os palestrantes sobre esse assunto, que eu também não estou me conformando, é assim, ó. Eu sempre fui um cara assim, eu penso assim a respeito de Deus. Aquilo que criou a minha consciência. De onde veio o meu mental, de onde veio o meu espiritual. Então onde está para vocês, assim, ufólogos, assim, que vê essas abduções, experiências, onde que fica Deus? A onisciência, a onipresença, a oniconsciência, a energia presente, inteligente em tudo. Então, existe uma energia consciente, presente, inteligente em tudo, que sabe de tudo, daqui até o fim do universo, e que não saiba que isso também está acontecendo? Como é que você vê isso? Luiz, para ficar mais fácil para te responder isso, as pessoas que não souberam responder essa pergunta criaram uma palavrinha chamada fé. As pessoas que criaram. As pessoas que... Por exemplo, você fez essa pergunta para mim. Vamos dizer que você tivesse feito essa pergunta para mim há zilhões de anos atrás, ou sei lá. Tá? Como eu não sei te responder, aí eu digo para você assim, meu filho, tenha fé. Tem explicação. Não é explicável. Eu acho que é o assunto que nós estamos talvez mais despreparados para conhecermos sobre Deus. Eu parei, eu vivia me questionando sobre isso, parei, cansei de me questionar sobre isso, porque eu não tenho condições nenhuma de obter respostas ainda, só que eu não parei de buscar. Todos os dias eu busco alguma coisa, igual a gente falando sobre religiões, por exemplo. Eu já frequentei todas. Fui conhecer todas, para saber o que é, para saber o que falam, para saber como agem, até eu me identificar. Eu era de um jeito, eu tinha dúvidas na minha cabeça que eu não tinha resposta, e saí atrás das respostas. Ainda não achei resposta para todas as perguntas que eu tenho, mas estou em busca. Um dia eu acho, não sei quando. Então, ele falou sobre Deus, né? Deus, se ele não vê tudo isso, dá por Deus. Aí eu acho assim, Deus, né? Tudo é perfeito,
ninguém. Não só do planeta Terra, comparado com os animais, no mundo, né? Todos temos os mesmos direitos, sejam eles bons ou maus. Bom, eu acho que já estamos passando bastante do horário, está ficando quente. A gente queria fazer um convite a todos que estão aqui. Nessas reuniões que nós fazemos todos os sábados, quem de vocês tiver o interesse em estar conversando mais com os grupos, se quiserem depois também se afiliarem ao grupo para participar dos estudos com a gente, sintam-se à vontade, é de graça, é de grátis, né? Ninguém paga nada. É muito bom, é muito instrutivo, como a Ana disse. De vez em quando acontece de ter que pagar, mas assim, para fazer o que a gente fez hoje, de comprar uma bolachinha aqui, outra ali, nada mais que isso. Mas é muito bom. Então fica o convite a todos aqui, se alguém quiser, a gente anota o endereço certinho, o dia, o horário, a gente marca, e a gente se reúne para poder, se for o caso, dar continuidade às discussões, aos debates, tá? Para que a gente, tanto vocês quanto a gente, possamos aprender sempre buscando o aprendizado, tá? Eu quero agradecer novamente a presença de todos vocês aqui por ter se segurado aqui até esse horário, agradecer a presença de todos os palestrantes, a todos os membros do FEAI e do GUS que organizaram o evento. Muito obrigado ao Osmar. Tá travado aqui até agora, Osmar, tá louco. Gente, o Osmar faz gravação de DVD, um dos melhores profissionais de São João que eu já vi. Hoje está trabalhando com equipamento novo, está com 2 câmeras digitais melhor que da TV São João na casa dele lá, que eu já vi, fantástica. Hoje ele está com uma mais fraquinha aqui, mas lá na casa dele tem 2 que é uma maravilha. E já grava em DVD. Quem quiser entrar, faz casamento, batizado, velório, o que quiser, o Osmar tá lá. Faz filme também, já fizemos filme já. 3633-1788. Isso, Osmar? Quem quiser, é um excelente profissional. Vamos embora então. Muito obrigado novamente. Velório eu nunca gravei. Eu pode ter certeza que um dia acontece. Não quero mais legal. Vai,